Queria passar algumas coisas que o Senhor falou comigo antes da gente ir para a palavra, antes da gente aqui entrar na leitura bíblica. Amém? Hoje eu vi uma cena que o Senhor começou a ministrar no meu coração. Os jovens da nossa igreja foram para o dia do evangélico em outra cidade e alguns jovens desistiram. Em cima da hora não quiseram ir. E em cima da hora, outros jovens apareceram para ir que não tinha colocado. E o Senhor me chamou a atenção. E o Senhor disse assim: preste atenção. E eu fiquei prestando atenção. O Senhor disse: quantos desistiram? Aí eu, 3. Aí o Senhor disse: e quantos eu providenciei? Aí eu disse: 4. Aí o Senhor disse: para cada um que desiste, eu sempre providencio a mais. E às vezes a gente fica preocupado. Porque fulano desistiu, cicrano não vai mais, beltrano. E o Senhor disse: eu sempre providencio. Quando o Vasti não quis a cadeira, eu levantei Esther. Quando Saul não quis a cadeira, eu levantei Davi. Aleluia. Então, por que se preocupas? Eu sempre tenho um povo preparado. Só confia. E por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes nós se preocupando, sendo que Deus está no controle de tudo. Sendo que o controle e o governo pertence a Ele. E nós devemos colocar as nossas preocupações e entregar a Deus, colocar no altar. E nós se sobrecarregamos com coisas que o controle não está conosco, mas está com aquele que tem o controle de tudo. E o Senhor manda dizer para ti: eis que eu tenho o controle de tudo. Então descansa o teu coração, porque eu cuido. Descansa o teu coração, porque eu tenho o controle. Eu estou cuidando dos mínimos detalhes. Eu estou fazendo aquilo que você não consegue fazer. Eu estou trabalhando aonde você não tem o controle, não está sobre o teu controle. Mas está sobre a minha vontade, o meu domínio. Então eu, o Senhor, tenho cuidado de você. Tenho estado com você. Aleluia. É tempo de você descansar. É tempo de você entregar e confiar. Porque muitas das vezes o nosso erro está em entregar e não confiar. Tem pessoas aqui que entregam, mas não confia. Aleluia. Que entrega, mas ao mesmo tempo quer tomar. Oramando e a sempre. Quantas das vezes nós coloquemos Deus no controle de tudo, mas muitas das vezes queremos tomar o controle da mão de Deus porque não confiamos. Confiamos mais na força do nosso braço do que na palavra que Deus nos entregou.
E o Senhor hoje lhe trouxe aqui para dizer para você: confia inteiramente. Descansa. Eu sou o Senhor que tem o controle de tudo. Oramando e assopre calabás. Eu sou Deus que cuido dos detalhes. E quando você pensa que acabou, quando você pensa que não tem mais jeito, quando você pensa que não tem solução, eu trago resposta. Eu trago solução. Eu mudo situações. Aleluia. Eu tiro de lugares, levo para outro, coloco em outro, mudo. Eu sou fiel para cumprir o que vos prometi. Então coloca sobre mim, aleluia, os teus fardos. Entrega no altar. Não fica levando, aleluia, o que não é para você levar. Muitas vezes é necessário nós entregarmos e confiarmos. E o Senhor está dizendo para você: entrega e confia. Não é a confiança desconfiada, mas é a confiança de entrega, de certeza. A confiança aquela sabendo, aleluia, que o resultado vem do Senhor. E o Senhor está dizendo para você: o resultado, aleluia, vai vir do altar. O segredo está só em quem entregar. O segredo está em quem só em confiar. Louvado seja o nome do Senhor. Quando entregamos e quando confiamos, aleluia, nós vivemos. E chegou o tempo de você viver, não só de ouvir. Porque tem pessoas que estão aqui que há muito tempo estão só ouvindo, mas não estão vivendo. Aleluia. E o Senhor diz para ti: eu quero fazer você viver. Eu quero que você viva. Aleluia. Tem pessoas que muito tempo estão aqui e não estão vivendo, mas estão ouvindo. E o Senhor agora quer que você viva. Deixa eu entregar isso antes que eu me esqueça. Ana, quando ela entrega no altar, aleluia, ela, aleluia, vive. Por quê? Porque o altar devolve para Ana o que ela entregou. Aleluia. Muitas das vezes, nós temos que entregar a Deus e confiar. Colocar no altar do Senhor. Para que nós venhamos viver as promessas do Senhor. Não ia ser mais um ano, aleluia, de derrota, de zombaria. Não, ia ser um ano diferente. Ia ser um ano a qual Deus mudaria a história de Ana. Mas quando ela decide entregar, é que as coisas começam a mudar. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Penina humilhava, maltratava, zombava dela, por quê? E não é isso que eu ia falar, não. Mas Deus está mandando. Porque Penina tinha filho e Ana não. Aleluia. Mas quem sabe o Deus que tem não se amedronta com afronta nem com ameaça. Ela levou e gerou no altar. Tem situações que você vai vencer. Preste atenção. No altar.
Penina queria que Ana batesse boca com ela. Mas Ana não perdeu tempo. Porque o inferno quer nos distrair. Quer que nós venhamos perder tempo. O inferno quer que nós se embarace. Aleluia. E por isso que ele luta tanto contra nossas vidas. E usa quem menos... Aleluia. A gente espera. Por quê? Porque eu e você esperamos pessoas de fora. Nós esperamos pessoas de longe nos atacar, não aqueles que estão conosco. Só que o interessante é que os ataques que mais nos causam dano e dor não é de pessoas de longe. Porque essas pessoas não conhecem nós, não sabem quem é nós. Os ataques que nos causam dor são ataques de pessoas que nos conhecem. Que nos viram crescer. Que esteve nos acompanhando de alguma forma do nosso lado. Que a gente pensava que estava. Então são esses que nos machucam. Os ataques que vêm de fora, esse não nos atinge, porque são pessoas que não sabem nem quem nós somos. Então o inferno, ele usa dessas pessoas que dão brechas, legalidades, para nos atacar. E eu vou contar uma experiência própria, minha. Porque através dessa experiência, Deus vai falar com você. Para você saber que não é só você que passa por situações. E nós passamos também. Mas nós temos que nos manter firmes. Porque quando nós sabemos quem somos, aleluia, nós não negociamos a nossa identidade. Eu tenho quase 24 anos, 25 anos, não sei bem, porque vocês sabem que eu tenho um problema de memória. De cristã. E quando eu me converti, eu nem sabia o que era profecia, porque a gente vai descobrindo os dons depois, porque a gente vai entendendo. Só que Deus me entregou. Quando eu me converti, com mais ou menos um mês, Deus me entregou o dom da profecia. E eu nem sabia. Eu achava que eu estava ficando maluca. Porque eu começava a ouvir os pensamentos do povo. O povo passava por mim. Era uma coisa assim, muito difícil para mim. Porque eu nem entendia. Depois eu comecei a me juntar com as irmãs do ciclo de oração. Porque eu sempre gostei de estar na turma das irmãs do ciclo de oração. Que hoje as pessoas chamam como as irmãs do coque. E dali elas foram me instruindo que o que eu tinha recebido era o dom da profecia. E quando Deus começou a me usar em profecia, não foi agora. Quem me conhece sabe que Deus me usou na profecia desde quando eu era jovenzinha. As pessoas na igreja me conheceram profetizando. Não tinha nem isso aqui. Aleluia. E quando o Senhor começou a me usar na internet, aqueles que sabiam que eu profetizava na igreja porque Deus me usava, quantas irmãs não me chamavam para ir para oração? Quantas irmãs não me chamavam para me pregar porque sabia que Deus me usava? Começaram a falar que eu era profeta de internet, aqueles que me viram profetizando toda uma vida. Mas como assim, 25 anos de ministério? Porque com um mês Deus começou a desenrolar. Então o inferno começou a usar pessoas de perto para tentar me intimidar, me atacar. Até meu pai se levantou contra mim na época. Que era para mim não fazer lives. Só que o meu marido, ele sempre me apoiou. E ele dizia assim, filha,
Se tiver 2 pessoas, Deus quer falar com aquelas 2 pessoas. Então continue. E eu comecei a ver vários testemunhos e eu pedi a prova de Deus se isso era o que Deus queria para minha vida. E eu confesso que eu me entristeci muito porque pessoas que me viram crescer literalmente começaram a falar de mim pelas costas. Uma que Deus me revelava e outra que chegava até a mim porque aqui é pequeno demais. Aqui você fala lá na rua meu nome, todo mundo sabe porque é muito pequeno. Então é uma cidadezinha muito pequena. Então Deus começou a fazer e essas pessoas começaram a querer me enterrar. De dentro do próprio ministério. De dentro da própria igreja. E o Senhor dizia, não para. Quando eu chegava dentro da igreja e me sentava para ouvir o culto, cuidado nos crentes de YouTube. Com quem era? E eu disse, Jesus, mais uma vez eu sou o esboço da pregação. E o Senhor disse, calada. Adora. Exalta. Glorifica. Porque eu sou o Senhor. Que faço, que falo, que opero, que mudo. Você não pode parar. Por causa que tem pessoas que querem que você pare. Você tem que saber que você foi escolhida para um propósito. Independente de quem gostar. Independente de quem queira ou não queira. Você tem que continuar. E o Senhor lhe trouxe hoje aqui para dizer para você, você tem que continuar. Tem pessoas, aleluia, que vão se levantar contra você, mas você tem que continuar. Tem pessoas que andou do teu lado, que vai se voltar contra você, mas você tem que continuar, porque você sabe para que eu lhe chamei quem você é. Então a opinião dos outros não pode mudar a identidade que eu forjei em você. O momento não pode mudar a identidade que eu forjei em você. E o Senhor está falando isso contigo. Não é um momento de prova que vai mudar o que eu coloquei sobre a tua vida. Não é um momento de dor que vai determinar o teu final. Porque tem pessoas aqui hoje que estão vivendo um momento de dor e acham que é o final delas. E o Senhor está dizendo, não, este momento de dor não vai determinar o teu final. Porque o final que eu tenho para você é um final muito grande. Não importa como você começou. O importante é como você vai começar. Quantas pessoas começaram bem e terminaram mal? Mas eu quero dizer para ti, o final não será igual ao meio e nem o início, diz o Senhor. O que eu tenho para você é muito maior. O que eu tenho para você é muito grande. E embora você tenha passado por dificuldades, embora pessoas tenham te abandonado, embora muitos tenham te deixado no meio do caminho, saiba que você não está sozinho. Saiba que você não está sozinha. Existe um Deus que está contigo segurando nas tuas mãos.
E ele diz para você: você é maior do que a prova. Você é maior do que a luta. Você é maior do que a dificuldade. Você é maior do que as incertezas, o achismo. Aleluia. Você é muito maior, diz o Senhor. Então você não vai parar, porque Deus não deixa que você pare. Pois Ele é teu suporte, Ele é teu alicerce. Ele é o teu guia, o Senhor é o teu guia. E Ele diz para ti: eu não durmo. O Senhor diz para você: você não vai voltar atrás. Aleluia. Mas você vai prosseguir. Você não vai parar, você vai avançar. Porque existe uma palavra sobre a tua vida. E esta palavra garante a você a vitória e a chegada. Porque assim te diz o Senhor: tem vitória, tem chegada. Você não fica pelo meio. Oh, aleluia. Você não para no meio da caminhada. Porque o Senhor te sustenta. O Senhor te renova. E o Senhor aleluia, o Senhor fará com que reconheça. O Senhor vai fazer com que eles vejam. Aleluia. E o Senhor diz para você: descansa teu coração. Porque aquele que te sustenta é fiel para cumprir, para fazer. Não se preocupe em querer se justificar. Deus justifica. Não se preocupe em querer dizer, falar. Deus que vai falar. O Senhor manda dizer para você: eu vou falar por você. O Senhor manda dizer para você, aleluia, a resposta que muitos esperam. Não é você que vai dar, sou eu, Senhor, que darei. Sou eu, o Senhor, que darei. Tem resposta. Aleluia. Que é Deus quem dá, não é nós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o Senhor está dizendo para você. O Senhor está falando muito isso esses dias aqui. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Quando o Senhor manda nós se aquietar, é para nós descansar. E quando Ele diz assim, e saber que eu sou Deus, é porque no meio dessa situação vai haver uma resposta. E essa resposta não vai ser dada aleluia, pelo homem. Não vai ser dada por você. Vai ser dado pelo aquele que te chamou. Aleluia. Vai ser dado pelo aquele que te sustenta. Vai ser dado pelo aquele que te segura no meio do caminho. Aleluia. Que parece que você não vai chegar. Porque quanto mais você anda, parece que mais longe fica a chegada. E muitas das vezes você pergunta: Senhor, parece que eu estou andando para trás. Porque quanto mais eu ando para frente, mais difícil fica. É porque quando está perto, parece que fica longe. Só que o Senhor manda dizer para ti: calma. Você está chegando.
calma. Você está indo no caminho certo. Você não está fora do caminho, diz o Senhor. Oramanduria sobrecai. Você está no caminho certo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E eu quero entregar algo da parte de Deus. Que eu disse a vocês que eu ia primeiro entregar, mas é porque dentro dessa palavra tem algo que aconteceu e eu preciso partilhar com vocês para que vocês entendam que tem coisas na nossa vida que não acontece só com nós, acontece com o outro também. É porque muitos não falam. Aleluia. Gênesis 21, versículo 10. Quando Sara viu isso, disse a Abraão: mande embora essa escrava e o filho dela, pois o filho dessa escrava não será herdeiro, junto com Isaque, o meu filho. Nós sabemos a história de Agar. Nós sabemos que Sara era portadora de uma promessa gigantesca, a qual o Senhor prometeu para ela um filho e para Abraão. Sara olhou para as suas condições físicas e ali dentro da situação ela se desespera. Muitas das vezes nós achamos que o que Deus promete para nós não é para nós. O que o Senhor tinha prometido para Sara era para ela. Não existe transferência de promessa. Quando Deus diz que é com você, é com você. Só que Sara, olhando para ela, ela se acha incapaz de viver o que Deus tinha projetado e planejado. E tem pessoas aqui, aleluia, que olha para dentro delas mesmo e acha que são incapazes de viver o que Deus projetou. Você acha que Deus falha? Você acha que Deus mente? Quando o Senhor, Ele faz a promessa, Ele sabe exatamente o que está falando e o que está prometendo. Deus não erra quando Ele promete. E se o Senhor, Ele disse para você que você viveria algo que para você é grande, você tem que confiar. Aleluia. Porque Ele vai fazer você viver. E o Senhor lhe trouxe aqui para dizer para você: eu vou fazer você viver. Não queira transferir, passar para o outro aquilo que vai acontecer na tua vida. Aquilo que vai acontecer na tua história. Porque o Senhor manda dizer para você, é você que vai viver. Então nós vemos o desespero de uma mulher, portadora de uma promessa gigantesca, mas que não vê nela capacidade, aleluia, de viver o que foi prometido. Ei, para de achar que tu não tem capacidade de viver o que foi prometido. Para de achar, aleluia, que o tempo passou e que Deus não vai cumprir, ou que a promessa mudou. Aquilo que foi prometido pelo Senhor não volta sem antes ter feito o que foi designado.
Oramanduria sobre calaba. E o Senhor manda dizer para você: eu vou fazer cumprir na tua vida. É você que vai viver. Oramanduria sobre calaba. Quem carrega a promessa é ti. E você vai viver com riquezas de detalhe. Existe uma promessa sobre Sara e sobre Abraão, sim. Grande. E o Senhor vai fazer com que a promessa na tua vida se cumpra também. O tempo se passou, mas a promessa que Deus tinha feito não tem prazo de validade. A promessa que o Senhor tinha feito não tinha prazo de validade. E o Senhor manda dizer para você: por que você acha que a promessa venceu? Por que você acha que não vai acontecer? Oramanduria sobrecai. Porque não aconteceu no teu tempo? Porque não aconteceu na tua hora? Porque não aconteceu no teu momento? Aleluia. A palavra do Senhor diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E por que está cansada? Porque quem espera no Senhor, as forças são renovadas. Aramandu de que me diaçou. O Senhor está dizendo: jejum, oração, posicionamento. Volta para o lugar. Aleluia. Que lugar é esse? Os pés de Cristo. Arabarra sobre calaba. Ramando que me dia sobre de calabas. Porque aquele que é fiel para fazer, ele vai fazer infinitamente mais. Aquele que é fiel para operar, ele diz para ti: eu vou fazer infinitamente mais. Porque eu renovo as forças do cansado. Levanto o caído. Arabaca mandava sobre calabas. Tô levantando. Tô renovando. Rabaxere de calabas. Tô colocando de pé. Aleluia. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aleluia. Como águias subirão. Você não é urubu, você é águia. Arabarra subrecai. Aramando que me dia sobrecai. Você é águia. Deus te chamou para ser águia. Araia sobrecalabas. O Senhor manda dizer para ti: vou renovar as forças. Vou colocar de pé. Oh, rabarabás. Vou dar ânimo ao cansado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deixa eu entregar. Glória a Deus. Porque Deus é bom. Gênesis 21, versículo 10. Quando Sara viu isso, disse a Abraão: mande embora essa escrava. O que é que eu quero entregar aqui? Você já se sentiu alguma vez usada? Você? Você já se sentiu alguma vez usada pelo outro? Porque tem várias formas de ser usada. Tem várias formas, aleluia, de ser abusada. E aqui nós vemos Agar. Foi usada. Quando Sara não precisava mais dela, Sara manda que ela vá embora.
Porque tem pessoas que são assim. Elas só querem você enquanto elas conseguem usar você. No momento que elas não conseguem mais usar você, no momento que elas não precisam mais de você, elas descartam. Só que existia um propósito de Deus dentro dessa situação. Porque até aquilo que vem para o mal, o Senhor transforma em bem. Tem coisa que o inimigo faz para nos prejudicar. Aí o que é que o Senhor faz? O Senhor reverte aquele mal que o inimigo fez e transforma em bênção. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Abraão, aqui ó, versículo 14 de Gênesis 21. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada e deu para Agar comida e um odre cheio de água. Pôs o menino nos braços dela e mandou que fosse embora. E Agar foi embora, andando sem direção pelo deserto. Aleluia. E quando chega esse momento, quem a gente pensa que vai estar conosco, solta a nossa mão. Isso dói. Porque na lógica humana, Agar tinha um filho de Abraão. Na lógica humana, aleluia, Abraão poderia até tirar Agar de dentro da casa de Sara. Mas ele teria que providenciar uma casa para Agar. Não é isso. Só que aqui, a Bíblia vai dizer que ele manda embora e ela sai andando sem direção. Ela não tinha para onde ir. De uma certa forma, Agar esperava que Abraão a apoiasse. Só que ela não recebeu apoio de quem ela esperava. E é difícil quando nós esperamos apoio de uma pessoa que nós temos na nossa cabeça que ela vai nos apoiar, mas ela não nos apoia. E ela sai sem direção, andando. Mas ela não fica sem direção. Porque existe um Deus que olhava para ela. Existe um Deus, que me dê a sobre calabas. Aleluia, que embora muitos tivessem abandonado, não abandonaria. Arabassore calabas. E o Senhor mandou dizer para ti, filha, tu quis apoio e não teve apoio. Quem tu pensou que ia segurar a tua mão, não segurou a tua mão. Quem tu pensou que ia estar do teu lado, não esteve do teu lado. Mas eu quero dizer para você, você não está sozinha. Eu quero dizer para você, você não está sozinha. Existe um Deus que está com os olhos em você. Existe um Deus que está te vendo. Existe um Deus que não te deixa só. Existe um Deus que está cuidando de ti. Arabando dereia sobre. E você não vai ficar andando sem direção. Porque aleluia, até parece que as coisas estão sem direção. Até parece que as coisas estão desmoronando. Até parece que as coisas estão
aleluia, caindo, se desfazendo. Você já viu aqueles muros em jornais quando dá um terremoto que eles começam a cair lá de cima para baixo? Aleluia. Parece que as coisas estão assim, né, desmoronando, caindo na tua vida. Araia, sorerere, barabá. De uma hora para outra tudo mudou. Amdeika, subideia. De uma hora para outra, aleluia, foram várias reviravoltas inesperadas, aleluia, que te machucaram, que te causaram dor. Mas eu quero dizer para ti algo da parte do Senhor. Tu crê que Deus está neste negócio? Como assim, pastora Jéssica? Tudo desmoronando, Deus está no meio deste negócio, está assim. Aramando que me diacépia. Tu crê que tem um propósito de Deus aí dentro? Tu pode até não estar vendo por causa do furacão que tu está vivendo. Mas tu vai enxergar quando as coisas começarem a se alinhar. Araia sobre calabás. Porque no momento, aleluia, que acontece no auge da dor, nós não enxergamos. Mas depois o Senhor começa a nos mostrar o porquê e para que Ele permitiu. Enquanto Agar não entendia o porquê daquilo tudo está acontecendo, Aramanduria sobre o Senhor já tinha entregado na mão dela uma carta de alforria. Por quê? Porque ela era escrava. Eu quero dizer uma coisa para ti aqui. Não há um mal que não traga um bem. José mesmo disse, o mal que vocês fizeram para mim, dizendo para os irmãos, o Senhor transformou em bênção. E o Senhor manda dizer para você, eu vou transformar este mal que te fizeram em bênção, em milagre, aleluia, em testemunho. Aramanduia sopreca. Ela não estava compreendendo nada, porque no meio da dor nós não compreendemos, não. No meio da dor nós não enxergamos, não. Aramanaga sopredereba. Mas ela já carregava uma liberação. E o Senhor diz assim, diga para ela que em meio a essa situação, eu já entreguei uma liberação. Eu já entreguei uma liberação. Aleluia. Só que mesmo assim, ela não está enxergando. Sai sem direção. Aleluia. Pelo deserto. E chega em um momento aonde ela chega no auge da dor dela. Mas Deus se revela no auge da nossa dor. É no auge da nossa dor que Deus nos mostra o que nós não enxergamos. É quando a gente pensa que tudo se acabou, que tudo se perdeu. É que Deus manifesta o seu poder. E o Senhor está dizendo, tu pensa que o meu poder não vai ser manifestado? Sobre tu pensa que eu não vou me revelar dentro dessa situação? Aramando e a sobre calabás. Ela tinha perdido tudo. Aleluia. Tudo que ela tinha foi deixado para trás. Orabaraba sobre calabás. Eu estou falando com pessoas aqui que teve que deixar tudo para trás, que perdeu tudo também. Aleluia. Mas ela já tinha conseguido a sua liberdade, porque ela não ia viver à sombra da história de uma pessoa. Deus tinha uma história para ela.
Oriabaraba sobredereba. O Senhor manda dizer, você não vai viver à sombra da história de ninguém. Eu tenho uma história para você. Eu tenho algo para você inédito. Porque o Senhor cuidou de Agar, a escrava. Porque o Pai não faz acepção de pessoas, independente de posição. Aramando que me dia subdeca. Aramando riacépia. Arabacá. O que Deus te entregará não se compara ao que foi deixado para trás. Porque até então tudo que ela tinha pertencia a Sara. Mas Deus queria dar a ela o que ela nunca ia ter dentro da casa de Sara. Arabadaia sobrecalaba. Deus vai te dar o que tu nunca ia ter. Deus vai te dar o que tu nunca ia possuir. Rica Deus vai colocar na tua mão o que tu nunca nem sonhou. Porque aquilo que tu pensa que é para te matar é para um grande propósito de Deus na tua vida. Oh, de camanadia sobredereba. É para um grande propósito de Deus na tua história. Enquanto ela andava sem direção, Deus tinha uma direção. Enquanto ela não entendia, Deus já tinha traçado um caminho. Aramanduria sobre calaba. O Senhor manda dizer, eu já tracei um caminho. Eu tenho uma direção para você. Arabá sobre dereba. Você não vai morrer no deserto. Porque o Senhor já preparei para você algo grande. Aleluia. Eu já preparei para você algo especial, inédito, para que você viva o que eu tenho para você. Ramanto Kemanaga. Não se apegue ao que ficou para trás. Não se apegue ao passado. Não se apegue ao que ficou. Eis que eu faço nova. Aleluia. Aleluia, todas as coisas. Tem algo novo de Deus para você viver. Tem um cuidado especial do céu para a tua vida. Aramanturi de cabaço. E o Senhor diz assim, tenha um cuidado. Oh, aleluia. Tenha um cuidado de Deus. Aleluia. Eu cuido dela, diz o Senhor. Eu cuido da minha filha. O que é importante para você é importante para mim. Aleluia. Porque eu cuido dos detalhes. Aleluia. E eu sou Deus detalhista. Para fazer melhor. Maior. Arabá de assoprecar. Porque assim será. O Senhor diz para ti, não é do tamanho que tu espera, nem da proporção que tu imagina. É muito maior e melhor do que o que tu pensa. Você precisa confiar. Você precisa, aleluia, entender que quando se trata de você, aleluia, eu, o Senhor, tenho um cuidado especial. Eu tenho um cuidado especial. Então não ligue para quem, aleluia, era para estar e não esteve. Porque ainda, aleluia, que não te segure, ainda que não esteja com você nos momentos de dor,
ainda que não lhe abrace nos momentos que você precisa de abraço, o Senhor te ajuda, o Senhor te renova, o Senhor te segura, o Senhor te sustenta, o Senhor te fortalece. Aramandoria sobre, porque o Senhor te ama. Aleluia, deixa eu entregar isso aqui. Aleluia. Glória a Deus. Gênesis 21. Aleluia. 15. Quando acabou a água do odre, ela deixou o menino debaixo de uma arvorezinha e foi sentar-se a uns 100 metros dali. Ela estava pensando, não suporto ver o meu filho morrer. Ela ficou ali sentada e o menino começou a chorar. Tudo que ela tinha, ela já tinha perdido. E agora a única coisa que restava era o filho. Então muitos condenam aqui quando prega a atitude dela. Mas qual é a mãe que suporta ver o filho naquela situação? Aleluia. Ela não queria ouvir o choro, porque o choro doía nela. Arabaia sobre calava. E ela ficou ali sentada e o menino começou a chorar. Só que Deus escuta o choro do menino. E lá o anjo de Deus chamou Agar e disse: por que é que você está preocupada, Agar? Não tenha medo, pois Deus ouviu o choro do menino onde ele estava. Vá, vamos, levante e pegue o menino. Olha só, ela estava o quê? Ela estava sentada. Não tem como um sentado levantar outro que está sentado. Aí o que é que o anjo diz? Levante. Aleluia. Pegue o menino. Aleluia. Deus primeiro levanta para depois fazer com que aquele que está levantado levante outros. Aramando e a sobrecai. Levante o menino e pegue-o pela mão. Primeiro teve que se levantar, depois foi levantar o que? O menino. E ali o Senhor abre os olhos de Agar. O Senhor diz para ti: eu vou te levantar, eu vou abrir os teus olhos, eu vou te colocar de pé, porque esta prova quis, aleluia, fazer com que você esmurecesse, fazer com que você sentasse, fez com que você quisesse desistir, aleluia. Mas eu quero te dizer que em meio a este deserto, diz o Senhor, eu vou te colocar de pé para colocar outros de pé. Eu vou te colocar de pé para impulsionar outros, aleluia, que ainda não se levantaram, mas através do teu posicionamento vão se levantar. Aramando, ria sobre calabas. Há um grande propósito meu dentro dessa situação. Orabarra subredei calabaxe. Aleluia. Porque eu sou Deus. Aleluia. Que te sustento em meio às questões e situações difíceis. Vou te apresentar aonde você não entrou. Vou te apresentar aonde você não entrou. Tem lugares que você ainda nem entrou. Aleluia. Mas Deus, o Senhor, manda dizer que vai te apresentar antes mesmo de tu entrar. Aramanto rei calabás. Assim te diz o Senhor, eu te chamo pelo nome, não pela vergonha. Tenho uma grande honra, aleluia, com o teu nome. Sabe por quê? Porque o Senhor está dizendo, aleluia, a honra vai carregar o nome dela. A honra vai carregar o nome dela. Muitos queriam te chamar pela vergonha, mas o Senhor manda dizer, não vai ser conhecida pela vergonha, não.
Pelo contrário, vai ser conhecido pela honra que eu trago. Arabá, cheire arabás. Eu sou o Senhor que trago honra. E eu vou dizer algo para tu. Aramando e assopre calabás. Pare de se achar uma coitadinha, viu? Aleluia. Pare de se achar pequenininha demais. Sabe por quê? Porque você tem que se enxergar como Deus enxerga você. Eu carreguei por muito tempo a ferida da rejeição, porque eu fui muito rejeitada. Em todo lugar, praticamente. Parecia que me acompanhava, era um ciclo que não era quebrado. Inconscientemente, os meus pais me rejeitaram. Quando eu era pequena, eu fui criada por várias pessoas. E aquilo ali se repetia na minha vida. E quando eu cresci, acompanhou na minha história. Então, cada decisão que eu tomava, eu tinha aquele espírito de inferioridade, sabe? Da rejeição. Eu ficava com medo das pessoas me rejeitarem. Então, eu chegava nos cantos, eu me sentia uma formiga. Eu não me sentia digna de estar em alguns lugares, porque eu me sentia a menor. E um dia me deu uma crise muito grande, que foi a última crise de ansiedade que eu tive, até Deus me curar. E nesse dia estava eu e Fabrícia e Cristiana. Eu comecei a passar muito mal, muito mal, muito mal. Porque eu ia pregar em um lugar onde tinha teólogos. E eu não... Para esses teólogos eu não tenho um conhecimento deles. O meu dom é esse aqui que vocês sabem. Então o rapaz que arrumou o nosso cabelo começou a falar um monte de coisa, só que eu vi que aquilo ali, o inimigo estava usando aquela pessoa para me intimidar. Então ele trouxe medo para o meu coração. Então eu disse, eu não vou, eu queria voltar, eu passei mal, me deu uma vontade de desmaiar, uma coisa ruim. Foi aí aonde as meninas começaram a orar. E Cristiano pegou assim em mim, me sacudiu e fez assim em mim, disse, para! E começou a trazer para minha mente a minha identidade em Cristo. Quem eu era em Cristo. E daí eu preguei, foi uma benção. E eu comecei a trabalhar nesse espírito de inferioridade que eu carregava, porque eu precisava vencer isso. Porque se eu não vencesse isso ia me vencer. E tem coisas que nós precisamos tratar dentro de nós, porque já vem lá do nosso passado. E eu morei em muitas casas, e em uma dessas casas eu fui abusada. Eu não contei ainda aqui detalhes, né? Porque meu pai sabe, mas minha mãe não. Porque minha mãe é Pedro. Então, é bem complexo. E minha mãe, ela tem alguns problemas emocionais. Então, para ela, eu preciso primeiro trabalhar nela para depois eu contar esse meu testemunho que eu quero trazer aqui, que eu vou ajudar pessoas, mas eu primeiro preciso trabalhar nela para depois vir para cá contar com detalhes como foi que eu superei e venci, né? E hoje isso não me doa, eu preguei até para a pessoa que fez isso para mim e tô em paz, perdoei, viva a sua vida, siga seu caminho. Então, Deus tem feito, mas nós temos que se permitir e saber que nós precisamos que o Espírito Santo de Deus nos trabalhe e que nós precisamos de ajuda para vencermos, né? E graças ao Senhor, tenho várias irmãs que me ajudam em oração, várias irmãs que pelejam por mim e que até aqui Deus tem nos sustentado.
Então, pare de se achar pequena. Pare de deixar esse espírito querer comandar as suas emoções. Você tem que colocar as suas emoções no lugar certo, correto, para que elas não sobressaiam sobre sua razão. Entende? Então, quando a gente entende quem nós somos em Cristo, para que nós fomos chamados em Deus, isso aí, minha filha, não nos amedronta mais. Não vem como assombração. Não. Porque tem coisas que vêm para tentar nos amedrontar, nos assombrar. Então, se olhe como o Senhor lhe vê. Tem pessoas que têm pena dela mesma, sabe? Tem pessoas que se acham um grãozinho de nada. Eu era assim. Até Deus fortalecer minha identidade. Por quê? Porque o meu espiritual estava lá, ó, em cima. Mas as minhas emoções bagunçadas. E nós temos que saber que nós somos corpo, alma e espírito. E tem muita gente que o espiritual tá lá em cima, uma potência. Mas como é que tá a alma? Cheia de buraco? Cheia de ferida? Nós temos que cuidar da nossa alma, do nosso corpo e do nosso espírito. E muitos não cuidam. Aleluia. Só cuida do espírito e esquece do restante. E nós temos que cuidar, porque chega uma hora que se nós não cuidar, nós acabamos não aguentando em uma área. Amém? Mas você vai vencer, em nome de Jesus. Você crê? Glória a Deus. Tem alguém para Jesus? Se tiver alguém para Jesus, aleluia, coloca aí, eu quero aceitar Jesus, que eu vou orar por você. Lembrando para vocês que não tem ministério físico e quer estar debaixo da nossa cobertura espiritual, no final da live eu vou deixar o link do grupo. Estamos no dezembro da preparação, amém? Senhor Deus, Pai querido e amado, obrigado, Espírito Santo de Deus, pela tua presença nesta noite. Obrigado, Espírito Santo de Deus, pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor, porque tu tem falado conosco. Pai, porque tu tem nos sustentado, porque tu tem nos segurado, porque tu tens, Senhor, Pai, nos firmado. Espírito Santo de Deus, eu te peço, Senhor, que nesta noite o Senhor cuide do teu povo, o Senhor cuide da tua igreja, o Senhor cuide, Senhor, de cada um, Senhor, das tuas filhas, abençoando e livrando. Abençoa os dizimistas, ofertantes, contribuintes, prospera o teu povo, sela esta palavra, faça eles viver, Senhor, que o Senhor abençoe em dobro, Senhor, em triplo, Jesus. Pai, que o Senhor renove as forças, que o Senhor, Pai, assine as suas questões, libere o que precisa ser liberado, abençoa as intercessoras ADM, subliderança, liderança e as 300. Toma nas tuas mãos, Senhor, o teu povo. Pai, prospera, dá vitória. No teu nome, Jesus, é o que nós te pedimos. Pai, se tem aqui alguém para Jesus, nós apresentamos a Ti. Que o Senhor sustente, que o Senhor renove, que o Senhor, Pai, abrace, que essa pessoa venha ser fortalecida pelo Teu Espírito, que ela venha permanecer na Tua presença. É o que nós te pedimos, louvamos e te agradecemos. Amém?